Bem, meus queridos, a paz e a graça, shalom, shalom, shalom para todos, né? DTA, Deus te abençoe, né? Que é o nosso logomarca. Falamos ao vivo de Lajinha, sou pastor e professor Ilmar Sateneric Kaiser, ministrando as aulas de teologia do curso básico. São 6 blocos, nós estamos no bloco número 5. A matéria é Etiologia Bíblica 2, ou Cultura Hebraica 2. Nós estamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém o Seminário Bereshit, Seminário Tabernáculo e Faculdade Bereshit. Nossa aula, então, é a segunda aula da matéria Etiologia Bíblica 2 ou Cultura Bíblica 2. Na aula passada, nós fizemos uma introdução mostrando a importância da etiologia e traçamos o nosso mapa da matéria durante todo o curso. Agora vamos entrar, começando pelo primeiro tópico do nosso estudo, que é o vestuário. As vestimentas, como é que o povo se vestia naquela época, lembrando que a Palestina é uma área bem quente, né? Tem as 3 partes, que é a Judéia, Samaria e Galileia. A parte de Judéia é praticamente deserto, Samaria tem um pouco de verde, e Galileia é muito verde. Então a região é do Oriente Médio, né? Está lá na Ásia, e é uma região bem quente. Então as vestimentas são adequadas, né? Dentro do vestuário é importante ressaltar que o guarda-roupa do indivíduo que vivia nos tempos bíblicos era bem básico, né? Tudo básico, não havia esse tanto de roupa de hoje em dia, né? Tantas variedades, né? Era uma coisinha, tipo uma cueca, uma cerola que se usava debaixo da túnica e depois em cima tinha manta, né? O manto. Calçado e casaco eram opcionais, as pequenas variações do padrão durante os dias bíblicos ficavam no terreno das cores, material e estilo. Quanto mais rico, melhor era o tecido, quanto mais pobre, menos tinha, né? As roupas se adaptavam ao clima quente. Paulo usava a túnica presa na cintura por um cinto, como uma metáfora para o estilo de vida do povo escolhido de Deus. Está lá em Colossenses 3,12. A roupa de baixo, quando era usada, era tipo uma cerola, uma tanga, né? Saiote. Pedro, quando diz lá que estava no mar de Galileia depois da ressurreição, que ele estava nu, na verdade estava só de sunga, né? Jesus foi crucificado assim também, né? Com a tanga. Então vamos começar pela túnica. Túnica, alguns falam até tunica, né? Jesus era casado, né? Por quê? Olha lá, o tipo da Bíblia, Jesus e sua túnica, né? É túnica, né? Então a túnica do hebraico kutonet, parece cotonete, né? A ver com algodão. Então a palavra, a primeira ocorrência dela é Gênesis 3, 21. Adão e Eva foi feita uma vestimenta para eles de peles de animais, né? Esse verbo kutonet vem do raiz verbal cobrir, né? São 9 livros, aparece 26 vezes no Velho Testamento. E a primeira túnica mais famosa que a gente tem é a túnica de José, né? Que o pai dele fez, uma túnica talar de manga comprida. As versões, várias delas aí, inclusive a RC e a RA, falam uma túnica talar de várias cores, mas não é. No original é túnica talar de mangas compridas, tá bom? Então, fez aquilo ali, gerou um ciúme muito grande, e é de manga comprida porque o serviço que a pessoa utilizava era um serviço mais só caseiro, que pegava no batente, né? Por isso também o ciúme do José, que era filho de Raquel. Então é isso aí. A outra túnica também muito famosa que tinha era o sacerdote. Entre as roupas do sacerdote, nós tínhamos 6 roupas, era o peitoral, o éfode, o manto, a túnica bordada, a mitra de linho fino e o cinto, né? Bordado. Levítico também fala das ceroulas, né? Que seriam as cuecas hoje em dia, que tinha que ser de linho que ficava sobre a carne, que era o primeiro contato da carne era com as ceroulas, depois tinha a túnica e depois vinha o manto. E não podia ter suor, se tivesse suor, eles eram fulminados para entrar no santo lugar, né? Depois tem uma túnica de Samuel, essa famosa, né? Samuel, de ano em ano, mas na verdade aí não é túnica. Na verdade a palavra é manto. Então nós vamos ver na outra aula. Não podemos considerar a túnica aqui não. Então pula isso aí. Uzai, o arquita, saiu ao encontrar com Davi com a túnica rasgada. Rasgar a túnica naquele tempo era sinal de desolação, de tristeza, de desespero. Então vamos ver uma aula só sobre isso. Rasgar as vestes e cobrir com pano de silício ou pano de saco. E cinza, e pó para o alto. Jó 30, 18 fala da gola da túnica, né? A gola assim em V, né? Salmos 22, 18 profecia sobre a túnica de Jesus, que é uma túnica sem costura, que eles iam lançar sorte sobre a túnica dele, não é isso? Profecia Salmo 22, 18. Neemias também apresenta aí, retornando, Neemias foi
a última tropa do retorno, né, 445, ele fala de doações que ele recebeu de 530 túnicas sacerdotais, e na outra referência de 67 vestes sacerdotais, Neemias 7, 70 e 72. Lucas, no Novo Testamento, fala isso, se obrigar você a tirar a capa, dá também a túnica. Então aqui tem as duas coisas, capa ou manto é a mesma coisa. Então aí a capa, a túnica do grego kiton, por isso que ele fala chitão, né? Me dá aí um tecido de chitão, é kiton. Ela aparece 9 vezes no Novo Testamento, quer dizer a roupa de baixo. João 21, 7, fala aí, Simão Pedro diz que ele cingiu-se com a túnica e foi para encontrar-se, né? Vestiu, ele estava só de ceroula, só de cueca, só de tanga, lá no Mar da Galileia. Esdras também fala de vestes sacerdotais. A veste de Jesus não tinha costura, a túnica dele não tinha costura, era inteira, por isso sorteados, João 19, 23. Então a túnica, temos também no aramaico, né, quando fala lá sobre aqueles, o livro de Daniel, a grande parte dele é escrito em aramaico. Né? A Bíblia foi lançada agora, a Bíblia Peshitta, que é a versão aramaica do ano 150 da era cristã. Interessante, quem puder adquirir a tradução dos antigos manuscritos aramaicos. É uma das mais antigas versões que nós temos, é essa aqui. Foi vertida agora pela BV Books e está disponível aí, muito bom. Estou fazendo agora a correção ortográfica dela. Então, no aramaico a palavra é patish. Patish quer dizer roupa, túnica. Daniel 3, 21. Rapak legome, quer dizer, só ocorre uma vez. Só tem nesse lugar aí. E mangas compridas é passim. Até encobrir as mãos e os pés. É como se fosse alguma coisa que fosse um tipo de pijama que encobrisse mão e pé. Então, roupa no aramaico é levush. Aparece em Daniel 3, 21 e Daniel 7, 9 no aramaico. Falamos então nessa primeira aula sobre a túnica, que é uma veste que se usa sobre a ceroula, sobre tipo de uma tanga, tá bom? Essa é uma aula número 2. Fica na paz, um abraço, tchau.